Bom dia. Vamos dar sequência ao estudo? Me desculpem, alguns problemas técnicos. Eu estou me familiarizando agora, não é? Me organizando aqui com os apetrechos, né, que envolve para gravar um vídeo desse, tudo com uma certa limitação e alguns probleminhas têm surgido e quando eu estou gravando acontece o problema e finaliza o vídeo. E eu fico sem opção, tá? Vou aprimorar, vou organizar as coisas, tenho certeza disso. E os próximos vídeos eu acredito que vai sair um pouco mais organizado, tá bom? Conto com a compreensão de vocês. Mas ontem no vídeo eu falava sobre a questão dos sinais, tá certo? E me indagava, creio eu que haverá alguns sinais ou não creio? Obviamente, eu creio nisso. Eu acredito que vai existir sinais. Sinceramente, eu acredito nisso. Mas o que faz a diferença para mim é com relação ao propósito. O propósito dos sinais é que faz a diferença. Então, para mim, estes sinais bíblicos que eu vou citar daqui a pouco para vocês, o propósito deles é atestar, é confirmar que o que Jesus disse é verdadeiro. E os sinais que muitas pessoas, alguns grupos religiosos, líderes religiosos estão falando é que o propósito dos sinais é para preparar as pessoas, é para avisar as pessoas de que o fim do mundo, a volta de Cristo está próximo. E aí que existe a discordância entre a gente, tá certo? Então, Gerson, você acredita que haverá alguns sinais? Sim, eu acredito. Mas qual o propósito, Gerson? Que propósito está por trás desses sinais que você acredita que vai existir, que vão acontecer? O propósito por trás é confirmar, é atestar que o que Jesus falou lá atrás, há 2000 anos atrás, é verdadeiro. Jesus não inventou nada, Jesus não contou uma história de carochinha. O que ele falou é verídico. Ah, mas está demorando muito, já se passou 2000 anos e tudo mais, sendo que dá a entender, quando lemos a Bíblia, de que eles já estavam esperando a volta de Jesus lá no primeiro século. Sim, é por isso que a volta de Cristo é considerada como algo eminente, algo que a qualquer momento pode acontecer. Mas o fato de Deus estar prolongando, dando tanto tempo, assim, isso não quer dizer que o que Jesus disse ficou simplesmente obsoleto. Isso quer identificar para a gente a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Porque esse tempo tem se estendido tanto e pode se estender ainda por mais outro tanto desse? Ou pode acontecer que essa noite Deus define que o seu filho vai voltar. A questão é estar preparado, a questão é você estar realmente diante de Deus, consciente de que um dia você vai prestar conta. E que você não quer prestar conta no sentido negativo, de ter que olhar para Deus e saber que Ele não vai aceitá-lo na sua presença eternamente, porque você não condiz com a vontade dEle, você não está preocupado em fazer a vontade dEle. Pelo contrário, você está procurando se distanciar cada vez mais dEle. A bondade, a misericórdia dEle tem estendido esses 2000 anos. A gente só não pode esquecer que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então visualiza a coisa do sentido de que lá no céu, o calendário do céu, tá? Se passou apenas 2 dias, porque 1000 anos para Deus é como se fosse apenas um dia. Tem essa diferença que a gente não alcança. Na nossa limitação, na nossa pequenez, a gente não alcança isso. Mas o fato é esse, só faz lá no calendário do céu apenas 2 dias que Cristo veio, que Cristo passou todas aquelas situações dificílimas para poder dar a salvação para mim, para você e para a raça humana. Fizeram o que fizeram com o Filho de Deus, o humilharam, o maltrataram e, pior de tudo, não receberam a Ele como Salvador, como Rei, como Senhor. Não fizeram isso, com exceção a uma minoria. Aliás, sempre é uma minoria,
que se esforça e que procura de fato acreditar em tudo isso que Jesus falou, tá? Então vocês perceberam a diferença? Vai existir sinais? Vai. Mas qual o propósito desses sinais? Atestar, confirmar. Em outras palavras, é o bater do martelo. Todo mundo que presenciar esses sinais, que vou citar daqui a pouco, vai ter consciência de que o que Jesus falou foi pura verdade. O que a Bíblia ensinou foi pura verdade. Só que é o bater do martelo. Não é um sinal como ensinam por aí para preparar, para avisar as pessoas. Olha, isso, aquilo outro ali identifica que o fim está próximo. Então se prepara, corre atrás, agiliza a sua vida com Deus. As pessoas ensinam isso, mas não é bem isso o que está na Bíblia. Então, novamente, o que nós precisamos aprender é que há necessidade de vigilância, estarmos atentos. O que tem de fazer, a gente tem que procurar fazer hoje, não amanhã, porque isso não é vigilância, isso não é estar atento, isso não é estar realmente preparado. O que você tem que fazer, que você entende que agrada a Deus, comece a se esforçar e fazer hoje, porque fazendo assim você vai estar se preparando, tá certo? Então é isso. E agora nós vamos tentar ler algumas passagens para nos ajudar nesse entendimento. Vai haver sinais? Vai. Quais são eles, Gerson? Primeiro, sinal que a Bíblia atesta que vai acontecer, tá certo? Sempre lembrando, esse sinal, longe de ser para preparar, para avisar você, para deixar você ali em condições de receber Cristo, é um sinal para confirmar e atestar de que as palavras de Jesus, o que está revelado na Bíblia, é verdadeiro. Não vai ter mais oportunidade, chance, quando você se deparar com esses sinais. E o primeiro sinal diz respeito a um sonido fortíssimo de trombeta. Vai ser algo diferente de tudo, tá? Eu moro aqui perto da linha do trem e não tão perto, já morei bem mais perto e acordava todas as madrugadas com o trem passando, porque o som da buzina do trem, né, é muito forte. Eu me mudei para outro bairro, estou 4, 5 quilômetros da linha do trem, mas a gente escuta ainda o barulho do trem passando nas madrugadas. A ideia de um sonido fortíssimo de trombeta, acho que vai ser algo tremendo. E não vamos nos esquecer de que a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Então esse sonido fortíssimo de trombeta vai ser para o mundo inteiro. Não é uma coisa localizada simplesmente. Tá certo? Então, primeiro sinal, esse sonido fortíssimo de uma trombeta. O segundo sinal, uma imagem, né, gloriosa de Cristo e os seus anjos pairando nas nuvens. Então, algo vai começar a acontecer, né, na atmosfera, no céu propriamente dito, né, que a gente entende dessa forma. As nuvens vão começar a tomar uma forma, uma aparência totalmente diferente do que a gente está habituado, acostumado. Novamente, isso se estende para todo o mundo. Simplesmente os céus, a nossa atmosfera, as nuvens vão estar se preparando para a chegada de Cristo, o Rei, o Messias. Então, segundo sinal, algo tremendo acontecendo nas nuvens, no céu. E o terceiro sinal que a Bíblia atesta que vai acontecer é a ressurreição dos que já morreram. Vai haver essa ressurreição, certo? E essas pessoas então vão estar subindo nos ares até chegar à presença de Cristo, que vai estar nas nuvens. A Bíblia diz que Cristo nem vai pôr o pé aqui nessa terra. A verdade é essa. Então vamos recapitular os sinais que de fato vai existir, nunca esquecendo, com o propósito de confirmar e atestar que o que Cristo disse foi verdade. Tá certo? Então, um sonido fortíssimo de trombeta, algo acontecendo
de uma forma tremenda nas nuvens, no céu, preparando, né, para a chegada e a vinda de Cristo e suas miríades de anjos, certo? E a terceira, que é a ideia de mortos, os que já partiram, ressuscitando. E não esquecer que se trata aqui dos mortos em Cristo, aqueles que se esforçaram para fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, esses vão ser os sinais, tá? Olha só, 1 Tessalonicenses 4 vai falar isso para a gente, nós vamos ler aqui. Tudo bem? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vocês perceberam o que esse versículo diz? Claramente a gente vê os três sinais aqui definidos, não é? Então, vamos ver esse som fortíssimo, esse sonido fortíssimo de trombeta. A ideia do céu totalmente diferente, modificado, ou seja, é a presença de Cristo vindo com os seus anjos. E o texto afirma que, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Forte isso, não é? Muito forte. Agora, olharmos para essa questão dos mortos ressuscitando aqui e acharmos que é uma coisa muito forte, é uma experiência que ninguém teve, que ninguém passou por uma experiência tão forte como essa, né? Presenciando mortos ressuscitando e tudo mais. Mas deixa eu falar para vocês que não vai ser a primeira vez que isso acontece, tá? É possível que nós vamos estar diante de uma experiência que ali na crucificação aconteceu. A crucificação foi algo tão importante, tão especial, que Deus selou esse período da crucificação, até mesmo com um sinal como esse. A gente pode perceber isso em passagens como Mateus 27, 51. Olha só o que diz Mateus 27, 51. Eis que o céu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente: este era filho de Deus. Vocês percebem aqui que foi uma experiência que Deus permitiu já ali na crucificação. Não vai ser algo inédito. Pessoas ressuscitando na volta de Cristo, no fim dos tempos. Porque na crucificação, esse episódio que marcou todo o episódio da história humana, na crucificação, esse mesmo sinal aconteceu. Uma dimensão menor, não na dimensão que se dará no fim dos tempos, mas já aconteceu, tá certo? Então é isso. Esses são os sinais que de fato vão existir, e com certeza você deve estar lembrando, né, da necessidade de lembrar. Esses sinais é para testar e confirmar, não para avisar e preparar você.
não vai haver mais nenhuma oportunidade de se chegar a Deus por meio desses sinais citados agora. Não vai haver. É a consumação dos séculos, é o fim dos tempos. Tudo bem?